sob a condução da razão, não cobiçam para si mesmos nada que não desejem também para os outros homens, e assim são justos. Você vai encontrar isso em Ética a Nicomaco, de Aristóteles. Ainda em a obra citada, lê-se, costuma-se distinguir tradicionalmente, desde Aristóteles, aí a apreciação nossa, a justiça distributiva da justiça. Ali, eu mesmo não estou entendendo minha letra. Hoje eu estou demais. Deixa eu ver. Eu não estou. Eu vou mudar esses óculos. Depois eu leio. A justiça distributiva é a que reparte riquezas ou honras entre os membros de uma comunidade. Não está submetida à igualdade, mas à proporção. Isso é interessante, os espíritos falaram nisso. O problema é da igualdade e da proporção. Por exemplo, todos podem ter o mesmo salário? Então. Mas tem que haver uma proporcionalidade, não é isso? Isso é parte da justiça. Não é isso? Bom. Entre os membros de uma comunidade. Não está submetida à igualdade, mas à proporção. Pode ser legítimo determinado indivíduo ter mais que outro, por exemplo, se ele contribuiu mais para o bem comum. A justiça comutativa, aí é o nome que eu não vejo, né? Ao contrário, é a que se rege as trocas. Ela deve respeitar a igualdade entre as coisas trocadas, quaisquer que sejam, por outro lado, as diferenças dos indivíduos. Diria a propósito Platão, a justiça é o que reserva a cada um sua parte, seu lugar, sua função, preservando assim a harmonia e a hierarquizada do conjunto. Seria justo dar a todos as mesmas coisas, quando eles não têm nem as mesmas necessidades, nem os mesmos méritos. É isso? Então não se pode dar a todos a mesma coisa, que isso teria como pressuposto o seguinte: nem todos têm as mesmas necessidades e nem todos têm os mesmos méritos. Né? Aí o que? A injustiça. Né? Você já vai falar em isonomia? Né? É um critério de justiça. Não é? Então as pessoas não podem ter tudo que as demais têm, mas a gente acha injusto. Por exemplo, uma pessoa que tem um nível acadêmico, pressupostamente, ela deveria ter uma remuneração maior do que aquele que é analfabeto, ou é diferente? Deveria, não sei se funciona aqui no Brasil isso, né? Mas deveria ter. Isso não é uma questão de justiça. Agora, quem é analfabeto tem que ter, em proporção, aquilo que o outro que tem nível superior tem. Isso faz parte da justiça social, o que não acontece pela má distribuição da renda. Então há pessoas que não merecem e têm, e outras que merecem e não têm. Entenderam aí? Em que caso nós estamos? Bom, como então manter a igualdade entre os homens desiguais? Ou a liberdade entre os iguais? Isso vocês não se lembram do Livro dos Espíritos, não? Não é isso?
É o problema da lei de igualdade. Entre os desiguais, há uma igualdade, porque todos são desiguais. Logo, todos são iguais nas desigualdades, não é isso? Então, nem todos podem ter a mesma coisa. Isso é um critério de justiça, que nós interpretamos de uma forma muito distorcida. Eu sempre cito aqui um caso interessante, que houve num programa da Manchete, a Rede Manchete, era Conexão Internacional. O repórter perguntou a Fidel Castro, o entrevistado: todos em Cuba ganham a mesma coisa? É o mesmo salário? Existe uma igualdade salarial? Aí Fidel Castro fez: não, absolutamente. Por quê? Aí perguntou: e por quê? Por causa das aptidões. Também não está no livro dos Espíritos isso? São as aptidões. As pessoas que são aptas a exercer determinada profissão ou assumir determinado trabalho, elas têm uma remuneração maior em função da responsabilidade, do conhecimento e aí por diante. Aí a sociedade será sempre desigual nesse particular? Será. Aí ninguém vai acabar com as desigualdades. Não há quem acabe. Não adianta. Agora, os Espíritos de Allan Kardec, tudo tende para a unidade. O que quer dizer isso? Um dia todos seremos iguais? Vai acabar a superioridade e inferioridade? Vai acabar o bem e o mal, ou o mal e permanecer o bem? O que vai ser justo e injusto? Isso mostra uma coisa interessante, que todos esses valores vigem em função da nossa percepção e do status ético espiritual em que todos se encontram. Então existe um processo mutacional nesse aspecto? Existe. Um dia tudo isso vai se transformar. Mas a quem caberá essa transformação? O Estado? A sociedade como um todo? Alguém que chegue e resolva essa questão? Jesus pregou o quê? Foi o que Jesus pregou? Pregou a igualdade entre os homens? Uma coisa interessante, quando eu estava fazendo isso aqui, eu me lembrei que disse: a cada um segundo as suas obras. Isso não é só em nível espiritual, não. É em nível social também. Aí o que é que acontece? O Estado oferecer ao homem condições para que ele alcance maior nível de progresso. E o Estado faz isso? Não. Logo, o Estado está se comprometendo e emperrando o progresso social. Alguém tem que responder por isso. Aí vocês veem hoje o caos em que o Brasil se encontra. Por quê? Porque o Estado está negando ao povo o bem-estar que ele merece. Não para usufruir regalias, não é isso. O bem-estar de que se fala é o bem-estar no sentido de aprimorar aptidões, adquirir conhecimentos e galgar na escada social novos degraus. É uma prova de conquista. Então, é o Estado o responsável por tudo isso? É. A verdade é essa. Bom, tem que se levar algumas exceções, alguns fatores excepcionais, com pessoas que não querem realmente, né, ascender socialmente, em nível social. Mas, na verdade, o Estado é que deve realmente, isso os gregos já falavam, o Estado é que deve oferecer ao indivíduo as condições de que ele precisa para elevar-se, não apenas materialmente, não em nível econômico, financeiro, mas também moralmente. Então nós vivemos numa sociedade injusta, porque o Estado é injusto.
ou o Estado é incompetente. Isso não é comunismo não, viu? Isso é um socialismo espírita. E aí vocês veem uma coisa interessante. A cada um segundo as suas obras. Outra coisa, todos somos iguais perante a lei de Deus. Mas a lei de Deus não nos contempla igualmente. Por quê? Porque existe também uma diferença fundamental entre as pessoas, em nível ético e em nível espiritual. Aí diz assim, Deus é o Estado, no caso, ele não está oferecendo condições para o nosso progresso moral? Hein? Será que Deus é omisso? Não. Aí é que está a grande diferença entre Deus e o Estado. Isso Montesquieu, não é? No seu Tratado das Leis, ele trata muito en passant a respeito disso. Mas nós devemos estudar Deus como Estado e o Estado como Deus. Não é? Por quê? Porque o Estado é autoritário, Deus não. Deus é benévolo, é inteligente, é justo. Pelo menos a gente está qualificando Deus dentro dessa perspectiva meramente humana. Aí, resultado, Deus nos deu todas as condições para que cresçamos moralmente? Deu. E tem uma coisa interessante, muito interessante. Ele nos fez perfeitos. Ele nos criou perfeitos. Sabe por quê? Deus criaria a imperfeição? Mas nós não somos imperfeitos. Não é o que dizem? Hein? O que é que vocês acham disso? Deus cria a imperfeição. Nós somos imperfeitos. Quantas pessoas dizem assim, o homem é imperfeito, não é? Será que Deus iria fazer um ser imperfeito? Ou fez um ser perfeito para, através da imperfeição, chegar à perfeição? Aí cria que uma trajetória, não é? Um processo ascensional, até atingirmos a perfeição que está na gente. A perfeição não está fora do homem, está nele. Ninguém busca a perfeição. É como os cabritos monteses do Himalaia. Eles ruminam o sândalo, a casca do sândalo. Eles ruminantes. Então eles guardam aqui numa bolsa. Vejam só. Isso é a natureza. Os restos da casca do sândalo. De repente aquilo começa a evolar. O perfume se torna tão inebriante que o cabrito termina, alguns deles, caindo pelo precipício abaixo. O que é que se entende daí? Hein? Então, algo que é necessário pode nos ser prejudicial. Que a casca do sândalo serve para manter a vitalidade do animal. No entanto, ela mesma contribui para a sua tragédia. Isso é importante que possamos saber isso para que valorizemos o que tem dentro da gente. A gente fala dentro da gente no sentido figurado, não é dentro do corpo. E faz parte essencialmente da alma. Nossas almas são perfeitas, mas precisamos chegar a isso. Olha, é uma coisa interessante a gente tentar interpretar o pensamento, me permitam, de Deus, dentro dessa perspectiva. Então, nós somos perfeitos. Sabe que uma vez a pessoa me disse, Bernardo, você não faz esforço nenhum para se iluminar? Eu digo, eu não faço esforço nenhum. Por quê? Eu digo, porque eu sou luminoso. Nós somos centelhas divinas. Então, nós somos luz. Vou estar até no singular.
Não somos? Então, essa autoiluminação, isso não existe. Isso é maluquice. Nós já temos luz, e luz própria, transcendente, e que jamais vai se extinguir. Então nós precisamos vivenciar essa luz. Mas como? Nós vamos sair das trevas. Não é? Nós temos que sair das trevas para que alcancemos a luz que está em nós mesmos. Então, diz assim, a justiça, escreveu Spinoza, é uma disposição constante da alma e atribui a cada um o que lhe cabe. Em outras palavras, é chamado justo quem tem uma vontade constante de atribuir a cada um o que lhe cabe. Olha, vejam só, isso é bem interessante, né? Nós temos, então, o que fizermos por merecer, e não temos o que merecemos. Então, se algo, né, é ruim para nós, é porque é o resultado de algo que nós perpetramos. Então, o processo está na questão de paridade, ou de equidade. O ruim gera o ruim, o bom gera o bom. Esse é um pensamento aristotélico, não é meu não. Parece um tanto prosaico, mas é verdadeiro. Isso faz com que o homem proceda bem, para se dar bem. Se o homem tivesse essa consciência, as maldades poderiam diminuir no mundo, assim como as próprias injustiças. E o que é meu? O que é meu? O que é de vocês? O que nós temos? Casa, carro, o que mais? Dinheiro. Iate nós não temos não. Olha, uma vez eu cheguei no interior, fazer uma palestra, foi interessante, sabe por quê? Porque o sujeito fez assim, olha Bernardo, aqui ó, nosso carro, nossa casa. Aí apareceu a mulher e fez, minha mulher. Por que ele não disse nossa mulher, né? Não é isso? Há coisas que nós dividimos e há outras coisas que nos dividem. Não é? Então, o que é meu? O que é de vocês? O que é que nós temos? Tudo que nós temos, socialmente, é fantasia. Existe por algum tempo. Depois a gente deixa de existir para as coisas. Não são as coisas que deixam de existir para a gente. É a gente que deixa de existir para as coisas. Essa que é a verdade. Por quê? Porque quando nós desencarnamos ou morremos, as coisas ficam e nós vamos. Sem nada, a não ser os condicionamentos. O único patrimônio nosso são os condicionamentos. Nós não temos nada. Nós chegamos a este mundo sem nada e saímos sem nada. Agora, nesse espaço de tempo entre o nada e o nada, tudo acontece. Não é? Nada segundo a natureza. Isso porque a justiça supõe uma vida social, política e juridicamente organizada. Não há nada na natureza que possa ser dito coisa de um ou de outro, mas tudo pertence a todos em confluência, em consequência do estado natural. Não se pode conceber vontade de atribuir a cada um o que lhe é, o que lhe cabe, ou de tirar de cada um o que é seu. Isso diz respeito à natureza. A natureza é para todos.
mas nem todos têm condições de usufruir da natureza. É essa a questão. É um pensamento socialista, né? Então, a natureza existe em função não do homem, mas de leis. Então, na verdade, nós não temos nada que se diga isso é natural. Por quê? Porque a própria natureza não é o produto do homem. Nada ele fez para que a natureza se tornasse exuberante, perfeita, equilibrada, harmonizada. Dizem até que nós somos seres imperfeitos vivendo num mundo perfeito. É uma discrepância muito grande. Então diz aqui, ou seja, no estado natural não há nada que possa ser dito justo ou injusto. Isso foi Aristóteles que disse na Ética. Então, a natureza não há justiça ou injustiça. Foi aquele diálogo com Tagore e Einstein, você se lembra? Quanto ao problema de Deus, da justiça. Então, na natureza, é o que Aristóteles diz, não há justiça nem injustiça. Por quê? Porque é um critério meramente e especificamente humano e não natural. E a natureza nunca é justa ou injusta para com o homem. Porque o critério de justiça ou injustiça é um critério eminentemente humano. Não é isso? Então a gente tem que fazer essa dicotomia entre a natureza e o homem, a justiça e a injustiça. Então a natureza não é justa nem injusta. Por quê? Porque ela não foi concebida em função dessa inferioridade humana, ou desses dois polos que vigem em nós mesmos, a justiça e a injustiça. Então a natureza foi elaborada, pelo que eu penso, não de acordo com as necessidades do homem, nem do seu status ético, porque ela não dependeu do homem para existir. Agora, o homem dependeu da natureza para existir. Aí uma coisa interessante, se nós tiramos elementos constitutivos da nossa organização física, da natureza, e a natureza é perfeita, por que somos imperfeitos? Hein? Aí a porca torce o rabo, você não acha, não? A natureza é perfeita. E os elementos que constituem o nosso corpo são imperfeitos. Mas de onde nós tiramos? Da natureza. Isso mostra uma adequação da natureza às nossas condições morais, éticas. E então a natureza funciona de acordo com a ética humana e não com as necessidades humanas. Entenderam aí? Entenderam mesmo? Isso é complicado. David Hume, filósofo e historiador escocês, observa em sua obra Enquete sobre os princípios da moral. Essa obra só é em francês. Se cada indivíduo, a rigor, fosse cheio de amizade, de generosidade e de benevolência para com seus semelhantes, não precisaria mais de leis, nem precisaria respeitar para com eles um dever de igualdade. O amor iria além do simples respeito dos direitos e a faria às vezes de justiça. Será que esse amor aboliria a justiça? Será que o amor vai abolir um dia a justiça? A justiça existe em função das posições sensatas, equilibradas do homem, ou a justiça existe em função do desequilíbrio do homem, da desarmonia
que ele provoca na sociedade? Hein? É a primeira premissa ou a segunda? As duas. Uma para preservar o direito e a outra para retificar o direito, para disciplinar o direito. Porque todos temos direitos, não temos? Mas esse direito é como o rio que corre livre para o mar, mas é limitado pelas margens. Então nós temos essa liberdade, mas somos limitados. Tudo vir a ser, como dizia Heráclito. Então, resultado, será que esse amor aboliria a justiça? Ou então, nos tornaria justos? O amor tornaria o homem justo? Agora, não é esse amor desequilibrado que nós cultivamos. É sensorial, não é isso? Esse seria o primado da justiça, nos tornaria justos. Recordemos, a propósito, a máxima de Aristóteles. Amigos, não necessitamos da justiça. Quer dizer, quando temos amigos, não necessitamos da justiça. Justos, ainda necessitamos da amizade. É interessante essa máxima de Aristóteles. Amigos, não necessitamos da justiça. Justos, ainda necessitamos da amizade. E Hume acrescenta em outra de suas magníficas obras, Tratado da Natureza Humana: não há justiça nem mesmo social sem um certo grau de igualdade. Muito bem, contanto que se acrescente que a igualdade em questão não é uma igualdade de fato ou de poder, mas uma igualdade de direitos. Então, nós somos iguais na postulação dos nossos direitos, não somos? E a justiça está de acordo com essa igualdade de direitos? Não. Por quê? Porque o legislador tem o poder de julgar conforme as suas ideias, os seus valores, a sua percepção. Logo, há uma flagrante discrepância ou uma falta de sintonia entre pleitear o direito e ser atendido porque se tem direito. Quer ver uma coisa interessante? Recentemente, há 6 anos, o governo não dá aumento aos funcionários. 7 anos, muito bem. 7, não é isso? Pois bem, é um direito constitucional o funcionário ter um aumento anual. É um direito, mas esse direito não foi respeitado. E um direito que não está no indivíduo, está na Constituição. Logo, criou o quê? Uma injustiça, um arbítrio. Olha, minha gente, o poder com a força é uma coisa. A força sem o poder é outra coisa. Existe força, existe poder sem força. Mas não pode existir força sem poder. Existe justiça com poder. Mas sem o poder não há justiça. Que quem faz a justiça é o poder. Isso é nível político, sociológico. Então, o governo brasileiro desrespeitou um direito que o funcionário adquiriu através de um documento, de uma carta magna, chamada Constituição.
certo? Nós temos direito ao FGTS, não é? O Supremo Tribunal vem, um acordo e admite o nosso direito, mas o governo não cumpre. Ora, segundo Aristóteles, quando o direito não é cumprido pelo Estado, é ditadura. Então nós estamos vivendo uma ditadura. E não precisa ser militar para ser ditadura. Então, quando o direito é violado, é desprezado pelo Estado, nós vivemos uma ditadura, minha gente. É isso que nós estamos vivendo agora. Você, quando se pensa, fala em ditadura, se associa às Forças Armadas, não é isso? Mas não é. Então, nós estamos vivendo uma ditadura, porque os nossos direitos não estão sendo respeitados. Então, o que adianta no Brasil ter direito? Né? O que adianta a gente ter direito? Não vale para nada. Logo, nós estamos sendo subjugados. E, além disso, a falta de direito cria o desrespeito ao ser humano. Nós estamos sendo desrespeitados. Certo? Agora, como consertar isso? Você, Marx, dizia uma revolução. Mas nós temos instrumentos nas mãos. É só não pôr no poder o que diz respeito ao direito. Só isso. Nós temos capacidade política para isso? Temos estrutura política para fazer isso? Não. E mesmo que tenhamos, aí os currais eleitorais põem no poder pessoas do seu nível, que ele é analfabeto que não sabe escrever. E o outro sabe escrever e é analfabeto. Pelo menos que diz respeito aos direitos dos cidadãos. É isso que faltou a Marx essa análise. Mas Hegel fala disso. Os pré-socráticos falam justamente disso, quando analisam a figura e a importância da polis. Então, minha gente, ainda é Aristóteles que diz que nós emprestamos ao Estado o direito, a força, a liberdade. E o Estado não está nos tratando como deveríamos ser tratados, cerceando a liberdade de ser, de usufruir, de ter direito. Agora, nos cobra, sabe o quê? Deveres. Nós temos deveres, agora, direitos não temos. É isso? Devia mandar isso para o Brasil. E para se terem direitos, bastam a consciência e a razão, mesmo virtuais, e mesmo sem nenhuma força para se defender ou atacar. Então, minha gente, o direito é inalienável. Olha, nós temos o direito, é tão substancial, que nós nem precisaríamos pleitear. O próprio Estado nos atribuiria o direito. Isso descaracteriza a justiça. Porque para você ter direito, você tem que pleitear, você tem que pedir, você tem que postular. Não é isso? Mas nesse caso, não. Nós estamos realmente num mato sem cachorro. Nós estamos vivendo uma sociedade muito problemática. E eu vou dizer agora, eu não sou profeta. Vocês aguardem o que vem pela frente. Nós brasileiros precisamos fazer alguma coisa. Que o país está entregue à anarquia, aos corruptos. Essa é que é a verdade. Nunca o Brasil esteve tão comprometido moralmente. É o pior governo que já houve na história do Brasil. O mais depravado, o mais corrompido, o mais omisso. Então, minha gente,
Isso aqui foram os espíritos que deram isso. Veja então como eles estão preocupados com esse processo político institucional que se instalou no Brasil. Eu nunca vi um governo tão corrompido. É verdade. Então vamos para encerrar. Por sua vez, Aristóteles afirmava que a igualdade que a justiça preconiza ou instaura é a igualdade de direitos. É por isso que, em seu ápice, ela é equidade, apesar das desigualdades de fato e até muitas vezes das que nasceriam de uma aplicação mecânica ou demasiado intransigente da lei. Felizes, para encerrar, olha, Aristóteles disse uma coisa interessante aqui, muito interessante. Isso depende então da ação humana. Aí a gente tinha que ler Schopenhauer sobre a questão da ação e da conduta do homem. Para encerrar, tem uma frase aqui que eu não vou nem tentar interpretar, nem tecer considerações sobre ela. Diz aqui: felizes os famintos de justiça, que nunca serão saciados.